Quem estiver com a sua Bíblia aí, abra em Efésios. No livro de Efésios, 6, versículo 10 em diante. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Armadura de Deus. Vou pôr o tema nessa palavra de fortalecidos por Deus, amém? Fortalecido por Deus. Todos acharam? Amém, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais por firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? O Senhor me deu essa palavra em casa. Quando eu recebi o convite da pastora Marisa, eu falei: Senhor, aonde eu hei de pregar? Aonde o Senhor quer falar? E Deus falou: fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Aí eu vim procurar em Efésios e achei. Então a gente vê que essa carta de Paulo aos nossos irmãos cristãos em Efésio foi escrita quando ele estava preso. As cartas de Paulo, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, foram escritas na prisão, quando Paulo estava preso na prisão. E essa carta ele escreveu para o povo de Éfeso. Estava lá preso, mas as melhores cartas de Paulo foram escritas quando ele estava preso. Sempre avisando o povo, fortalecendo o povo, para ficar fortalecido, porque a luta não era contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades, né? Contra os espíritos da maldade. E hoje, irmão, não é diferente. Hoje nós temos que estar revestidos do poder de Deus para suportar os dias maus. Nós estamos vivendo, irmão, dias maus. E o cristão, ele tem uma batalha dentro de si. Nós temos uma batalha dentro de nós mesmos, porque a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito se opõe contra a carne. E se nós dermos lugar para a carne, o Satanás, ele age na carne. É na carne, se nós dar lugar na carne. Por isso nós temos que ter o domínio do Espírito Santo em nossa carne. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo de pecado, nós ainda somos pecadores. Não vivemos a prática do pecado, mas somos sim pecadores. Necessitamos pedir perdão todos os dias para Deus, para que Deus perdoe, para que o Senhor nos purifique de todo o pecado, porque o conflito está dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós travamos batalha dentro de nós mesmos, né, pastor Alessandro? Quantas batalhas que o pastor Alessandro tem travado, a pastora Marisa, que estão à frente de um trabalho, estão nesse conflito espiritual. Então a gente vê, irmãos, que o conflito do crente, ele é interior. Aí você olha para o mundo, você vê a catástrofe. Olha o Paraná, que destruição chegando no Brasil, esse furacão a mais de 200 quilômetros por hora. Olha que destruição, quantas famílias desabrigadas, quanta destruição, irmãos. E nós temos que estar atentos, clamando o livramento de Deus em nosso lar, clamando o livramento
livramento de Deus em nossa cidade, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa cidade, da nossa vida. Então, irmãos, a vida do cristão, ela é totalmente uma vida travada de batalhas. O cristão que não trava batalha, ele não é cristão, porque a carne está acomodada. Mas o cristão que trava batalha, ele é um cristão fervoroso, avivado, e ele sabe que ele tem uma luta, que ele trava uma luta, porque ele não quer deixar, brecha na sua vida, ele não quer deixar o inimigo trabalhar na sua vida, mas sim o Espírito Santo de Deus. E quando nós damos nossa vida para o Senhor, quando você entregou sua vida, você entregou de corpo, alma e espírito a Deus. E por isso, tudo que nós formos fazer, devemos pedir orientação a Deus. Senhor, é da tua vontade eu fazer isso? Senhor, é da tua vontade eu fazer aquilo? Porque muitas pessoas não consultam a Deus e passa os bois à frente da carroça. E passa os bois à frente da carroça e não dá certo. Por quê? Porque fez a vontade da carne, não fez a vontade do Espírito. Quando nós fazemos a vontade do Espírito, irmãos, nós andamos revestidos do poder de Deus. Nós estamos então revestidos do poder de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, estamos nos revestindo do poder de Deus. O cristão que não busca se revestir da armadura de Deus, ele está um cristão fragilizado, um cristão que qualquer coisa derruba, qualquer coisa afasta. Então nós temos que ser vigilante nessa palavra que o Senhor me deu nesta noite. Para o quê? Para travarmos batalha. Porque se você não estiver preparado, como você vai travar batalha? No primeiro torpedo do inimigo você cai. É verdade. Então nós temos que estar preparados, Eu estava lendo e eu sou muito curiosa quando eu estou lendo a palavra de Deus. Eu falei, Senhor, mas o que é cingir os lombos? Cingir o lombo. Então a gente vê que no passado, irmãos, cingir os lombos, eles apanhavam um cinto bem apertado, que antigamente eles vestiam veste comprida, os homens. Então eles tinham que amarrar a túnica junto com aquela roupa e apertar bem apertado com o cinto para não cair a roupa, na hora da batalha. Por isso que os homens usam o cinto, Porque se não usa o cinto, a calça cai. Os homens têm que usar o cinto, Então, mas estou dizendo dos soldados, Antigamente, eles colocavam o cinto, apertavam o cinto, porque na movimentação da espada que eles estavam ali lutando, eles estavam bem apertados, estavam bem preparados para a batalha. Então o cinto significa preparação para a batalha. O cinto significa preparação para a batalha. Você está então preparado, você está com seu cinto cingido os lombos, Aqui estáis, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Essa vestimenta dos lombos me chamou muita atenção, porque é a ligadura que nós temos com Deus, Quando você vai carregar, os homens quando vai carregar o saco de cimento, ele põe aonde? Joga no ombro, Joga no ombro, porque o ombro tem força. Joga no ombro e vai embora. Então, eu lendo essa passagem bíblica, me chamou muita atenção, muitas coisas. É uma batalha, irmão. Nós temos que viver. Lá em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aleluia. No 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você está vendo? A carne não quer que você busque a Deus. A carne quer que você fique em casa, folgado, descansado ali, relaxado. E o espírito se opõe. E por isso que o espírito vem falar no teu coração, na tua mente: não, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo fala sim em nossa vida. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala com os cristãos, aleluia. Então o cristão, quando ele está atento à voz de Deus, ele não cai nas ciladas do diabo, ele não cai nas astutas ciladas do diabo, porque ele está fortalecido, ele está cingido, ele está com uma ligadura forte com Deus, aleluia. Está com uma ligadura forte, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então ele está um cristão conectado com Deus todos os dias da vida.
Pode ser que venha uma luta, mas você não vai cair por causa daquela luta. Você vai antes se levantar, combater aquela luta com a fé, com o escudo você vai expulsar aquele mal, com a espada da palavra você vai cortar todo o mal, e você vai ser um cristão vencedor, porque você está cingido, você está fortalecido, você está com o capacete da salvação, você está cingido, você está com a couraça, você está com seus pés calçados, você está com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Glória a Deus. Lá em Salmo 119, se eu não me lembro, 119 e 105 diz: lâmpada, põe aí para mim, por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso? Isso mesmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o cristão, ele está calçado, ele está com uma lâmpada nos pés, aleluia. Ele está com os seus pés iluminados, ele vai por onde Deus quer que ele vá, aleluia. Ele vai para a casa de Deus, ele vai, muitas vezes precisando ir na cidade, mas o calçado dele está preparado, porque a luz está no pé dele, a lâmpada está no pé dele, ele não anda nas trevas, ele anda na luz, por isso que é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, aleluia. Então o cristão, ele anda iluminado pelo poder do Espírito Santo, todos os dias da vida, aleluia. Irmãos, e ter domínio, sabe, sobre o pecado, é uma coisa muito importante, porque você domina o pecado. O cristão, Deus deu sabedoria para o cristão dominar o pecado, na tentação, né? Principalmente jovem, nós fomos jovens, nós sabemos muito bem o que é isso, né, amor? Fomos jovens, nós sabemos muito bem o que é isso. Jovem tem que vigiar, porque o inimigo gosta de dar uma cutucadinha na carne, sabe? Então a gente tem que vigiar. Eu comecei a namorar muito cedo, 15 anos, namorei com o pastor, com 16 estava casado, namorei 2 anos, né? Depois casei com 16 anos, nós temos 43 anos de casado, mais 2 de namoro, são 45, né? 45 anos de convivência. E no namoro vinha aquelas cutucadas de Satanás, né? Se a gente dá brecha, o inimigo cata. Se dá brecha, ele cata mesmo. Por isso que nós temos jovem que está atento, ser escolhido de Deus, ser um vaso preparado por Deus. Então tudo vai acontecer na direção de Deus, porque as coisas, quando não acontecem na direção de Deus, a gente paga preço, a gente paga o preço. A gente tem que ter submissão à vontade do Espírito Santo, né? Quando você tem submissão à vontade do Espírito Santo, você está sendo um cristão, um crente, debaixo do senhorio de Deus, debaixo da majestade de Deus, lutando com todas essas armaduras qual eu citei aqui. Você está um crente totalmente revestido, protegido do inimigo, aleluia. Por quê? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 8 e 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, aleluia. Quando você deixa o Espírito Santo de Deus entrar em tua vida, manifestar em tua vida, já não é mais você. Por isso que Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Nós não vivemos a nossa vida para nós, vivemos a nossa vida para Deus. Por isso todos que são nascidos, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que maravilha, olha que privilégio que Deus nos deu de sermos filhos dele, de ser guiado por ele, né? Porque a gente vai dar lado para o inimigo. O inimigo nós temos que expulsá-lo em nome de Jesus. Até nas enfermidades, irmão, em nosso corpo nós temos que expulsar. Existe, nós somos carne, somos osso, somos nervo, temos sim, muitas vezes ficamos doentes, muitas vezes é seta do inimigo e muitas vezes é doença da carne mesmo que está atingindo. E por isso nós temos que ter o discernimento de Deus para repreender o mal.
mal. Quando eu senti aquela dor no meu joelho que não estava certo, para mim, falei, inimigo está querendo me atingir, porque Satanás, ele é sujo. Meu joelho doía, estralava, parece que estava deslocado. E eu coloquei a mão, repreendi, o Senhor operou na hora, mas foi na hora. Já sentava, levantava e não estralava mais. Porque eu usei da autoridade do meu nome? Não, usei a autoridade do poder de Jesus Cristo. A autoridade do nome de Jesus Cristo pode tanta coisa, irmão, que você nem pode imaginar. Você tem que expulsar. Você tem um parente lá do outro lado, da outra cidade, repreende de cá, o Senhor, ele age lá. Porque aquele centurião, quando foi até Jesus para curar o filho dele que estava doente, ele falou, Senhor, não sou digno que vá em minha casa, dê uma ordem daqui, será feito lá, porque eu também tenho autoridade, e quando dou autoridade para os meus servos, faça assim, e eles fazem assim. Então, Senhor, se tu der uma autoridade aqui, lá meu filho vai receber. E o Senhor achou linda a fé daquele homem, e Deus curou o filho dele. Por quê? Porque viu tanta fé nele. Será que Deus olha para nós e vê essa fé, irmãos? Porque sem fé nós não conseguimos batalhar, sem fé nós não conseguimos lutar, não. Como você vai lutar com uma coisa que você não vê? É fácil a gente olhar para o irmão, né? Você está vendo o irmão, mas as forças espirituais do mal, elas habitam nas regiões celestiais. Você sabe que uma vez Deus me deu uma visão, e eu tive uma visão de demônios voando assim nos ares, assim, sabe? Eu vi aquela negridão, demônios, aquelas coisas pretas voando assim, sabe, irmãos? E Deus falava comigo que eles habitam nas regiões celestiais, eles habitam por cima. Por isso que quando você estiver orando, você ora, Deus guarda a minha casa do lado, na frente, de trás, por cima, livra a minha casa de todo mal, livra, Senhor, porque o inimigo, ele anda por todo canto, irmãos, e nós temos que estar atento, firme na promessa de Deus, aleluia. Não temos que deixar que a carne domine a nossa vida, mas que o Espírito Santo domine o nosso ser. Diga todo dia quando você levantar, abra a janela do seu quarto e fala, oh, dia maravilhoso, obrigado, Espírito Santo. Eu falo sozinho, eu acho que se um dia passar alguém na calçada, vai passar, essa mulher é doida. Quando eu abro minha janela do quarto de manhã, eu falo, oh, obrigado, Espírito Santo, bom dia por esse dia maravilhoso. Eu converso, muitas vezes meu esposo está dentro de casa, e eu estou lá fora andando com a mão para cima, para lá e para cá, olhando o céu, olhando as estrelas e agradecendo. Falo, Deus, que universo lindo que tu criaste, que universo lindo que tu formaste, e tu conhece cada estrela pelo seu nome, tu conhece tudo, Senhor. Se Deus conhece as estrelas pelo seu nome, imagina nós. Nós somos chamados pelo nome do Senhor, aleluia. Somos chamados pelo nome do Senhor. Então a gente vê, irmãos, que Deus, ele faz maravilha em nossa vida quando nós cremos, aleluia. Lá em 2 Coríntios 10:4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você está vendo? As armas, que arma que é essa? O escudo, aleluia, o escudo, a couraça, os nossos lombos cingidos de força, de revestimento, estamos preparados, nossos pés estão guiados pelo Espírito Santo de Deus, luz para os nossos lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Então nós estamos andando na direção de Deus. Você vai no mercado, você está na direção de Deus, você anda, você está na direção de Deus, e você sabe que quando a luta vem, você está revestido, porque você tem uma arma poderosa. Que arma que é? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a espada, ela é cortante, corta, né? A palavra de Deus. Cristão tem que ter fé. O cristão chorão, murmurão, ele não está tendo fé. Murmurar é uma blasfêmia, você sabia? Você ficar reclamando, você está murmurando e se torna blasfema diante de Deus. Por isso devemos ter um coração super agradecido a Deus todos os dias. Mesmo se está faltando alguma coisa na sua casa, agradeça. Fala, Senhor, não tem isso, mas eu te agradeço porque o Senhor é Jeová Jirê, Deus provedor. O Senhor é Jeová Jirê, Deus que provém todas as coisas em minha vida, Senhor.
Aleluia. Então as nossas armas não são carnais. Você não vai andar aí com revólver, com rifle, para tirar no que você não está vendo. É nossa fé. E sem fé, lá no livro de Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Aleluia. Galardoador, recompensador, aleluia, daqueles que o buscam. Então, se você está buscando com fé, você vai receber com fé. Muitos irmãos que receberam porque teve fé para receber. O irmão Wagner está aqui nosso meio gordinho aí, cheinho, porque ele teve fé. Aleluia. Deus operou maravilha, operou, teve fé, recebeu. Cristão que tem fé recebe. Cristão que murmura, que blasfema, vai ficar chorando a vida toda e não vai receber nada. Porque nós temos que lutar com as nossas armas espirituais, aleluia, né? Por isso lá em Efésios 5:15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, aleluia. O que é nécios? Ignorante, tolo. Então nós não temos que andar como nécio, como tolo, como ignorante, mas como sábios. Ser sábios na palavra do Senhor. Por isso nós devemos examinar as escrituras sagradas, porque, irmão, nesse livro tem tanto conteúdo que nós não conseguimos obter tudo de uma vez. É um tesouro que nós temos em nossa mão, que todo dia você tira algo novo para a sua vida, todo dia você tem algo novo que o Espírito Santo te dá, para você então estar meditando, para você estar então ali guardado no teu coração. Quando você necessita, a palavra vem do teu coração para a mente e fica a mente e coração meditando na presença de Deus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. No Efésios 5:16, remindo o tempo, portanto os dias são maus. No Brasil, olha que o tornado que aconteceu em Paraná, irmão, no Brasil, a gente via isso para fora, né? A gente via isso para fora, que destruição, que tristeza que está o Paraná. Quantas famílias chorando seus mortos, seus queridos, quantas famílias desabrigadas, quantas casas destruídas, irmãos. Eu vi a reportagem, meu Deus, está uma dor no coração de ver, porque é muita gente sofrendo, muita gente aqui no Brasil sofrendo. E nós temos que pedir a Deus: Senhor, desvia a tempestade da nossa cidade, leva lá para o deserto. Leva, Senhor, para o deserto. No deserto não tem casa, não tem nada. Leva, Senhor, a tempestade lá para o deserto. Livra a nossa cidade, Senhor. Irmãos, eu oro. Quando eu vejo um vento forte, eu oro, porque os demônios, eles agem no vento. Os demônios são os destruidores. Eles agitam o vento, por isso que acontecem essas coisas. Não é Deus que manda, não. É os próprios demônios que atuam na terra, que fazem esse reboliço todo. Então, quando você vê um vento, você começa a repreender. Jesus não repreendeu a tempestade? E não repreendeu, acalmou e tudo fez bonança? Temos que repreender. Quando você vê o vento, Senhor, em nome de Jesus, leva essa tempestade lá para o deserto. Tem misericórdia, Senhor. Leva para o deserto a tempestade e livra nós dessa tempestade. Temos que orar desse jeito, irmão. Temos que orar com sabedoria, porque Deus nos ouve. Deus nos ouve, aleluia. Então a gente vê, irmãos, que é maravilhoso. Sem fé a gente não pode agradar a Deus. Sem fé nós não pode. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Se tem alguém aqui na carne, na ira, na mágoa, se tem alguém aqui com rancor de alguém, perdoe enquanto é tempo, porque nós temos que perdoar uns aos outros, porque todos nós somos falhos, e o perdão é dado por Deus. Quando nós pedimos: Senhor, perdoa aquela pessoa que me ofendeu, você está se abençoando, sabia? Quando você ora para aquela pessoa que te machucou, te ofendeu, você está se abençoando, porque você está liberando bênção sobre a vida daquela pessoa que te feriu. Você não está desejando mal. Senhor, trata na vida dele. Senhor, põe tuas mãos, Senhor, na vida dele, trata, que ele venha a ser cobrado. Não, você está abençoando, Deus abençoa. Perdoa, Senhor, você está se
abençoando, irmãos. Isso eu aprendi do Espírito Santo, que quando você abençoa uma pessoa que te ofendeu, te machucou, você está se abençoando diante de Deus. Deus está ouvindo o teu perdão, amém? Então nós temos que viver essa armadura de Deus, andar agradando o Senhor, andar totalmente ligado com Deus, porque os dias são maus, irmãos. Nós temos contemplado tudo isso. Nós temos contemplado aqui no Brasil. Nunca nós esperamos, né, que vinha um tornado desse. Aqui no Brasil, no Paraná, né? E meu esposo tem a irmã dele que mora em Curitiba. Lá também disse que foi um vento muito forte, mas não chegou a destruir nada, não. O vento lá, a tempestade chegou mais fraca, mas passou por Curitiba, onde meu esposo tem a irmã Miriam, a sua irmã Miriam, a mais velha. Então que Deus venha nos livrar. Nas orações vamos orar, irmãos, que Deus leve o vento para longe, lá para o deserto, que lá não tem casa, lá não tem ninguém, né? Só tem areia. Que Deus leve lá para o deserto, que o areião possa subir, né? E Deus nos livrar deste mal, porque não é brincadeira, né? Então a gente estamos no 1 Pedro 1,13. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus. Olha que maravilha! O Senhor nos revelou, o Senhor nos revelou o seu amor, o Senhor nos revelou a sua glória, a sua majestade, o Senhor nos revelou o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que revela o nosso coração, aleluia. Muitas vezes você está pregando, a pessoa fala, meu Deus, está falando comigo, tudo está sendo para mim, porque o Espírito Santo te conhece. O Espírito Santo sabe a tua tristeza, a tua angústia, a tua amargura, sabe de tudo de nós, porque o Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Então nós temos o Espírito Santo todo dia. Eu não vou me aprofundar muito não, que já está dando a hora aí, não quero ser inconveniente, né, tomar o tempo dos irmãos, mas que essa palavra possa ter falado poderosamente no seu coração, e que nós todos possamos andar cingido, ligado, né, com o Senhor, e na preparação, né, da batalha espiritual, nesse conflito que muitas vezes a carne com o Espírito, mas quem vence é o Espírito. Quando você dá liberdade ao Espírito, o Espírito, ele age onde há liberdade, ele habita onde há liberdade. Quanto mais liberdade você dá para o Espírito Santo, mais experiência você vai ter com Deus, mais experiência você vai ter para contar. É bom demais, irmão, é bom demais ser cristão. Como é bom ser filhos de Deus, ser chamado filhos de Deus, amém? Glória a Deus. E eu quero terminar, mas eu quero fazer uma oração para a igreja. Se coloque em pé. Você que está com mágoa no coração, Deus me mostra a pessoa que está com mágoa no coração aqui. Deus me mostra a pessoa que tem que liberar perdão. Tem pessoa aqui dentro, eu posso até apontar, mas não vou fazer isso não, porque você sabe que é com você que Deus está falando. Deus sabe que é, você sabe que é com você. Você está com mágoa no coração, e Deus quer tirar essa mágoa do teu coração. Deus quer curar o teu coração. Deus quer que você libere perdão. Eu vou fazer essa oração e Deus vai, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, eu venho agradecer pela tua palavra, que é a nossa armadura diante de ti. É a nossa arma, Senhor, contra as astutas ciladas do diabo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite esse coração que está com mágoa, com ressentimento. Opera a tua maravilha. Opera, Senhor, libertação nesta noite. Liberta, Pai querido, com teu poder. Se há alguém doente aqui, Senhor, vai curando. Meu Deus, cura, repreenda, Pai, o espírito da enfermidade, em nome de Jesus, seja na coluna, seja no joelho, seja o que for, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor nos quer ver limpos, com saúde. Abençoa a tua igreja em geral. Meu Deus, faz milagre acontecer neste lugar, em nome de Jesus, porque é Deus, tu és Deus de milagre, Deus de presença,
presença em nossa vida. Toma de conta, Senhor, de cada um que está aqui, da família de cada um, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, e tem gente aqui orando para isso acontecer, que aconteça para a tua glória, Pai, e que teu nome seja glorificado em nossas orações, hoje e para todo sempre. Amém.